A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Luiz Cláudio, com o tema Recepção no Centro Espírita. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, nosso boa noite a todos. Que nós possamos contar com a ajuda do plano espiritual nesse momento de aprendizado que nós vamos desfrutar nesse momento. E o tema que nós vamos abordar hoje seria a recepção na casa espírita. E para darmos início ao nosso trabalho, à nossa exposição, vamos ler uma mensagem de Allan Kardec. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Allan Kardec, em seu discurso aos espíritas de Lyon e Bordeaux, Viagem Espírita 1862. Então, esse relato consta daquelas revistas que o Kardec editou, né? Então, ele registrou esse fato. Então, é algo assim muito importante. Então, vocês observam que nós temos que pôr em prática essas informações, essas lições aqui do Kardec. Lá, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio e detê-lo talvez no limiar do crime. Então essa é a função da casa espírita, ajudar, colaborar, orientar, acolher, consolar, esclarecer e orientar. E a recepção começa o atendimento ao espiritual na casa. Então é pela recepção que a pessoa adentra o centro espírita. Então ali naquele momento ele está sendo recebido na casa do Mestre Jesus. Então quando nós fazemos essa recepção, atendemos as pessoas, né, que procuram a casa espírita em busca de um consolo, de uma palavra amiga, né, para que ele possa ser orientado. Então, ele passa pela recepção. Então, o atendimento ali naquele momento é o início do tratamento que a pessoa muitas vezes vai precisar na casa espírita. Certo? Então, o conceito, por exemplo, da recepção. Conceito é o conjunto de atividades que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Então, as pessoas que vão ao centro, eles vão procurando ajuda. E nós temos a obrigação de estarmos preparados para atendermos as pessoas nessa situação. Então, nós fazemos encaminhamento, conversamos, recebemos com aquela fraternidade, né, que nós devemos ter dentro. É um comportamento normal naquele momento. Nós não devemos ser agradáveis naquele momento, devemos ser agradáveis sempre. Então, ter o sentimento de solidariedade, sentimento de respeito ao próximo, sentimento de fraternidade, compreensão, nesse momento nós temos que pôr em prática, né? E também então, a finalidade do que nós estamos se referindo da recepção, por exemplo, acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o centro espírita, em especial aos que o procuram pela primeira vez, o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitam para vencer as suas dificuldades. Então essas são as pessoas que vão procurar o centro espírita, para serem
ajudadas, para serem consoladas, elas vão ser atendidas espiritualmente. Então nós temos que ter essa oportunidade, porque o centro espírita é um local onde nós vamos aprender a receber o bem, certo? E consequentemente depois distribuir esse bem, ajudar. Então você entra lá precisando de ajuda, com o tempo você vai se equilibrando, vai adquirindo condições, vai podendo participar do grupo de colaboração, das atividades da Casa Espírita, entre as quais o atendimento fraterno, você pode participar, mas tudo isso depois de um certo período que você está na Casa Espírita. Porque nós que somos espíritas atuantes, nós estamos trabalhando na Casa Espírita, não é simplesmente trabalhar, nós estamos também recebendo ajuda, estamos em tratamento permanente. Só que o nosso tratamento é ajuda ao próximo. Todos estão em tratamento no centro espírita. Todos. Quem está lá para ajudar está sendo atendido porque está ajudando. E quem vai lá procurando ajuda, com o passar do tempo, ele vai se equilibrando, vai melhorando, então vai mudando a maneira de agir. Então ele começa a participar das atividades da casa. Esse é o objetivo do centro espírita, que nós temos que pôr em prática. Então todos nós temos que estar ciente dessas informações, né? E na recepção tem um grupo que colabora, de colaboradores ali, né? Um grupo que está ajudando nessa tarefa muito importante na Casa Espírita. Então, tem os participantes, tem os atendentes, os trabalhadores do centro espírita, devidamente capacitados para a tarefa. Então, tem que ter essas informações, essa avaliação que deve ser permanente no centro espírita, né? Os atendidos que buscam o atendimento pela primeira vez, como frequentador habitual, como trabalhador do próprio núcleo, em estado de necessidade. Os que buscam o atendimento, os atendidos, olha só, os atendidos, os que buscam o atendimento pela primeira vez como frequentador habitual, como trabalhador do próprio núcleo em estado de necessidade. Então, todos têm direito ao atendimento espiritual no centro espírita, trabalhadores, frequentadores, para que nós possamos dar o melhor de nós. A gente vai aprendendo até adquirirmos condições de poder retribuir o que nós recebemos. Então, o trabalho desenvolvido, né, pelo atendimento espiritual no centro espírita abrange as seguintes atividades. Então, nós temos no atendimento espiritual na Casa Espírita, nós temos atividade de recepção, que nós estamos, é o tema no qual nós vamos abordar um pouquinho mais hoje, certo? Darmos algumas informações, né? Então, essa é uma atividade considerada primeira, que recebe quem chega ao centro espírita. Atividade de recepção, atividade do atendimento fraterno pelo diálogo. Então, o elemento entra ao centro espírita, é atendido ali na recepção, certo? A pessoa que está lá, ela está devidamente treinada para poder fazer com que o elemento entre no centro espírita e sinta-se à vontade, sinta-se acolhido. Essa sensação que todos que vão ao centro espírita devem, aos poucos eles vão adquirindo. Por isso que o recepcionista ele tem que receber com o coração, fazer de tudo para que a pessoa que está lá dentro, aguardando ser atendida, né, recebe todo o esclarecimento, fala da casa, todas as atividades. Muitas vezes as pessoas que vão ao centro espírita pedindo ajuda numa situação como essa,
Eles estão adentrando ao centro espírita pela primeira vez. Estão tendo contato com a doutrina espírita naquele momento. Ele ouviu falar muito. E às vezes eu falo algo diferente. Então muitos vão entrar no centro espírita com certo receio. Então essa é a função do recepcionista, transmitir informações para que a pessoa se sinta à vontade, para que ela possa se preparar para ser atendida, começar a participar do atendimento fraterno, do atendimento espiritual. Então ela vai passar por essas situações. Então ali na recepção ela já vai ser muito bem recebida. A pessoa está devidamente preparada. A pessoa que atende com o coração. É isso que vai. Porque às vezes chega pessoas em situações diferentes. Então nós temos que ter condições de atender essas pessoas, né? Depois, dando sequência, né? Então nós falamos da atividade recepção, certo? Depois nós temos a explanação do Evangelho. Então o elemento passa pela recepção, é encaminhado para ouvir a explanação evangélica, à luz da doutrina espírita, né? Depois nós temos o atendimento pelo passe. O atendimento e a atividade da radiação é um grupo de trabalhadores que se une para vibrar em torno daqueles que foram atendidos, né? A atividade do Evangelho no lar e a atividade da implantação do Evangelho no lar nos lares. Então essas são as atividades que constam do atendimento espiritual no centro espírita. E a primeira atividade é aquela que nós vamos estar falando hoje. Estamos falando, né, a recepção, para que nós possamos transmitir um pouco de informações para mostrar para os dirigentes, para os trabalhadores da casa espírita, que essa atividade ela merece uma atenção muito especial. Em todas as atividades da casa espírita, deve ter alguém ali na recepção para receber as pessoas. Todas as atividades. Tem casas que têm atividade de domingo a domingo, outras têm de domingo de segunda a sábado, outras né? Então, todas essas dias de atividade deve ter uma equipe ali ajudando. Daí o motivo pelo qual as casas deveriam se pensar nessa atividade da recepção. Inclusive, alguma casa que cujos dirigentes estão nos dando prazer da audiência, tudo, se quiser conversar a respeito, estamos à disposição. Para que nós possamos apresentar, né, o trabalho, mostrar a importância da recepção, da importância que a pessoa deve dar ao trabalho no qual ela vai começar a trabalhar. Por que ela tem que ter certas observações, fazer uma análise do seu comportamento, e tem que para quando ele vai atender as pessoas, ele esteja bem espiritualmente. Para que nós possamos fazer o melhor possível. Então, dando sequência, a finalidade é acolher fraternalmente os que procuram chegar pela primeira vez, esclarecendo, orientando, informando sobre as atividades, reuniões e cursos realizados na casa espírita. A recepção deve estar sempre presente em todas as atividades da casa espírita. Então vocês observam ali, principalmente quem chega pela primeira vez. E aproveitando esse ponto, né, pela primeira vez, muitas pessoas vão ao centro espírita solicitando ajuda. Então ela é encaminhada para a atividade necessária naquele momento. Mas tem pessoas que vão aos centros simplesmente para conhecer a casa, muitos querem colaborar com a casa. Então, essa atividade da recepção, então, tem que tomar um cuidado nesse pormenor.
Por exemplo, eu estou muito bem, eu quero ir aí ao centro, eu vou ao centro espírita, quero trabalhar. Então, os recepcionistas devem ter condições de orientar a pessoa numa situação como essa. Ele não vai lá pedir ajuda, ele vai para ajudar. Então, tem que um procedimento a ser seguido, que ser observado. Então, num caso desse, a pessoa vai lá pela primeira vez, o recepcionista tem que ter o bom senso de conversar com ele, certo? Mostrar todas as atividades da casa, solicitar que ele procure conhecer a casa, depois para que ele possa, depois no futuro, vir a participar das atividades da casa. Não é pelo fato dele chegar lá e quer ajudar que vai ser encaminhado para ajudar, não. Primeiro ele tem que se integrar na casa, que é o mais importante. Conhecer o ambiente, analisar tudo certinho e ver na qual atividade ele pode colaborar. Aí depois os responsáveis é que vão fazer o encaminhamento. Certo? Porque ele não foi lá pedindo ajuda, ele foi para ajudar. Então, nessa situação, deve haver um cuidado muito especial. O procedimento da casa, né? Tem casas que acham que o alimento tem que passar pelos cursos da casa, outros já aceita, conversa, a pessoa se explica. Então ele vai devagar, tudo isso depende de cada casa. Só que tem que ter um cuidado especial para que a pessoa se sinta bem naquele momento. Ele foi lá para ajudar. Então o recepcionista ele tem que ter condições de conversar a respeito nessa situação. Orientar de uma forma correta. Certo? Porque se o elemento tiver que fazer 2, 3 anos de curso para poder ajudar, se ele já fez isso na outra casa, é um elemento atuante no movimento espírita, então a diretoria, né, os responsáveis pelo setor, deve ter uma maneira de conversar assim que ele se sinta à vontade e que ele realmente não desanime. Não sei se vocês estão entendendo, que é uma situação diferente daquele que vai pedir ajuda. Então, esse elemento que vai para ajudar, ele deve ser muito bem recebido, deve ser muito bem orientado, principalmente as atividades da casa, de horários, dia dos cursos, dia de reunião pública. Então a casa tem que ter o bom senso, né, de fazer um encaminhamento correto. Vai analisando, conversando, trocando ideia, tudo isso é algo a ser observado, né? A recepção deve estar sempre presente em todas as atividades da casa. Então, nós estamos repetindo essas informações para destacar a importância e a necessidade da recepção na casa espírita. Porque tem que haver um meio, né, de você atender todos de uma forma tranquila. Tem que ter, não tem um meio. E temos que nos preparar para receber bem. Uma das coisas, por exemplo, eu, pelo menos particularmente, fico muito contente quando alguém na nossa casa, né, vem conversar, sabe, e você foi a primeira pessoa com quem eu tive o prazer de conversar aqui na casa. E isso já vai fazer anos. Então ele lembra esse detalhe, isso é muito importante. Se visto, ele foi muito bem recebido e permaneceu na casa, já faz alguns anos. Então, esses detalhes são muito importantes. É algo muito simples, mas que faz uma grande diferença. Aí, como implantar a atividade? Selecionar e treinar colaboradores que tenham um perfil adequado para a tarefa. Conhecimento evangélico doutrinário, maturidade emocional, com bom senso, ausência de preconceitos, simpatia, alegria, afetividade, naturalidade e segurança. Então, esses são ingredientes que devem fazer parte do dia a dia do recepcionista.
Olha lá, ter simpatia, gostar de conversar com as pessoas, gostar de se relacionar com as pessoas. Isso é muito importante. Esse primeiro contato é o que chama mais atenção, dependendo muito da maneira como ele é recebido. Portanto, isso faz a diferença. Então, nós temos que tomar assim, essa preocupação, né? As casas, gostaríamos que os diretores pensassem a respeito do assunto recepção na casa espírita, que é algo assim que nós devemos dar uma atenção muito especial, porque cada um de nós na casa espírita devemos ser recepcionista. Você não precisa trabalhar, estar na portaria naquele momento. Você pode estar lá dentro, mas você tem algo dentro de si que você recebe bem a todos, principalmente quem você tem certeza que aquela pessoa está chegando ao centro naquele dia, está chegando ao centro espiritual. Nós temos que receber bem, dar boas-vindas, fazer com que a pessoa se sinta à vontade, se sinta acolhida. Isso é que é o principal. Uns tempos atrás nós estávamos participando de um evento, né? E o expositor lá na classe, ele falou um detalhe muito importante. Ele trabalha numa atividade na casa espírita que chama-se Porta de Fabiano. É uma atividade na casa que atende os moradores de rua. Então eles vão lá, tomam um banho, cortam o cabelo, tem um prato de sopa lá muito gostoso. Enfim, eles dão assistência, sai de lá novo. E essa pessoa trabalha na porta, ele é o recepcionista desses elementos. Recebe os moradores de rua, né? E certo dia ele estava lá na porta de Fabiano, recebendo os moradores de rua, né? Do outro lado da rua ele viu uma pessoa passando. Não tinha nada a ver com o pessoal morador de rua, estava bem vestida, tranquilo. E daí ele se sentiu com vontade de falar com ela. Foi lá, atravessou a rua, foi falar com a pessoa. Foi lá, convidou um rapaz, né? Está muito bem vestido, tranquilo. Convidou para ele tomar sopa. Não, mas só queria que você tomasse a nossa sopa. Vamos lá conversar e tal. Aí a pessoa acabou aceitando, foi lá, gostou, conversou, trocou ideia, viu como é que é feito o trabalho, tudo, né? E depois de uns dias ele voltou lá para agradecer ao recepcionista que o atendeu, que o convidou. Eu aceitei o convite, não foi pela sopa, foi pela maneira como você me abordou, me convidou. Porque naquele dia eu ia cometer o suicídio. Então, vocês observam que nós que trabalhamos trabalhando na recepção, nós temos que ter em mente que nós somos uma ferramenta do plano espiritual. Muitas vezes, aquela pessoa que nós vamos atender foi encaminhado pela espiritualidade, e nós, para conversarmos com a gente, para nós podermos receber e conversarmos um pouco, deixá-la um pouco mais tranquila, que ela possa se sentir assim em casa. Então é isso que nós temos que fazer. Todos nós temos que analisar essa possibilidade de uma preparação permanente para que nós possamos ser ferramentas do plano espiritual. Certo? Porque a pessoa que chega ao centro espírita, ele vai ser recebido na casa do mestre. Então, nós somos assim, os braços do mestre que vai abraçá-lo naquele momento, para que ele se sinta bem. Então, nós temos que ter essa preparação, que essas informações que nós estamos vendo aqui, que é um trabalho do atendimento espiritual na casa espírita, um trabalho idealizado pela FEB, que consta do livro Orientação ao Atendimento Espiritual
no centro espírita. Então, nós damos sequência. Então, como implantar atividade na recepção, né? Selecionar e treinar colaboradores que tenham o perfil adequado para a tarefa. Como nós já falamos, né? Conhecimento do evangélico, doutrinário, maturidade emocional, bom senso, ausência de preconceitos, muita simpatia, muita alegria, muita afetividade, naturalidade e segurança. Então, nós devemos fazer o melhor possível para que nós possamos pôr em prática as informações que nós estamos recebendo. Para que nós possamos fazer o melhor possível, né? Após as devidas identificações como recepcionista, cumprimentar e dar as boas-vindas. Mas, olha só, isso já falando da parte... Então, nós devemos receber o treinamento para darmos as boas-vindas, cumprimentar e dar boas-vindas, né? Colocar-se à disposição para eventuais informações. Colocar aquele que chega à vontade sem constrangê-lo. Então, a pessoa tem que chegar lá e sentir-se bem. É essa a obrigação do recepcionista, atender bem, receber bem, falar o que deve ser dito de uma forma tranquila, sem criar embaraço, constrangimento à pessoa, né? Isso é muito importante. Então, nós devemos ter essas informações para podermos atendermos bem. Orientar sobre o funcionamento do centro espírita, aquilo que nós estávamos falando. Disponibilizando os diversos tipos de atividades e cursos oferecidos. Responder dúvidas e indagações de maneira clara, objetiva, direta e concisa. Imprimindo afetividade, naturalidade e segurança. Então, nós temos que ter todo esse conhecimento da casa. E já tem que falar com certeza. Então, você anota lá e vai lendo, procurando entender os cursos. Então, quais os cursos que tem na segunda-feira? Curso A, B e C, né? Todos os cursos, tudo. Então, tem que saber de tudo. Certo? O horário que encerra as atividades, quando começa, se tem atividade de manhã, ou simplesmente à tarde e à noite, tudo isso o recepcionista tem que estar ciente, para poder dar as informações corretas para quem está procurando, né? Então, nesse trabalho que nós estamos falando, dar boas-vindas às pessoas, recepcionar, abra os benefícios, abra as portas da casa espírita àqueles que o procuram. Oferece orientação adequada, cria um clima de afetividade e segurança. Então, isso que nós temos que fazer, os benefícios da recepção. É um trabalho muitíssimo necessário, né? Muito importante. Características desejáveis do recepcionista. Facilidade de relacionar-se com outras pessoas, saber tratar as pessoas com generosidade, simpatia, brandura, indulgência e segurança. Memorizar fisionomias e nomes, comunicar-se adequadamente. Pelo momento que ele fica ali na recepção, ele vai vendo as pessoas chegando, então ele vai formando aquela amizade e vai memorizando a fisionomia de cada um. E isso é muito importante, né? É algo assim que, se possível, lembrar até o nome, né? Características desejáveis do recepcionista. Equilíbrio para não se irritar com a agitação dos locais de grande movimento de pessoas. Discernimento para não se perturbar diante das situações
como, por exemplo, lidar com pessoas revoltadas e alcoolizadas. Então, essa é uma situação na qual o recepcionista ele vai pôr em prática o que ele aprendeu durante o treinamento, durante as informações, do ensinamento que ele recebeu antes de começar a tarefa. Se aparece uma pessoa alcoolizada lá, você vai mandar embora? Certo? Então, tudo isso tem que ser feito. Tem que acolher, mas de uma forma que ele possa ser atendido sem criar problemas. Pessoa revoltada, por exemplo, é complicado. E se num momento aparece uma mãe aflita com o filho autista em crise? Então, o recepcionista ele tem que estar preparado para enfrentar essa situação, para resolver essa situação. E, consequentemente, a casa também deve se preparar para atender situações como essa. Dar uma assistência, por exemplo, à mãe aflita com o filho autista em crise. Você não pode mandar embora. Então, você tem que atender. Então, o recepcionista ele vê que deve ser orientado para resolver a situação. Certo? Para não resolver atendendo a mãe, ajudando, colaborando. Então, essas são situações que a gente tem que estar preparado para poder colaborar, né? Então, nós temos que estar sempre prontos, ainda dentro das características desejáveis do recepcionista. Conhecimento e habilidade para não absorver para si problemas alheios, na ânsia de resolvê-los. Então, você tem que ajudar, mas sem se envolver. Certo? Não, se você não tomar cuidado, você acaba absorvendo o problema. Boa moral é indispensável. Se o recepcionista não tiver um comportamento saudável, será difícil sintonizar com os bons espíritos. Olha só. Prece, interesse fraternal e equilíbrio emocional. Então, nós, com essas informações, não deu para nós detalharmos aqui. Teríamos que falar um pouquinho dar mais informações, cada item. Mas se houver alguma casa que queira conversar com a gente, que queiram nos dar essa oportunidade de apresentar esse trabalho, nos colocamos à disposição. É só entrar em contato. Para nós será um prazer muito grande poder levar essas informações às casas espíritas. Certo? Para que nós possamos estar pronto. Por exemplo, com relação a crianças autistas, as casas deverão se preparar para poder atender melhor esses casos espiritualmente. Que nós devemos pôr em prática. Então, estão surgindo assim, muitos casos de autista. E a casa espírita, né, a doutrina espírita, pode colaborar com a família. Certo? Transmitindo informações. Inclusive, nós quem sabe no futuro nós possamos apresentar um trabalho que nós temos, que é a contribuição do Evangelho no lar à família com filho autista. Esse é um dos casos. Tem inúmeras situações que as casas espíritas vão ter que se adequar para ajudar, colaborar, orientar de uma forma correta, né? Para que nós possamos pôr. E são informações muito importantes que nós nos colocamos à disposição, se caso houver interesse de alguma casa, alguma diretoria, estamos à disposição. Certo? E que com essas informações nós queremos então manifestar nosso agradecimento por essa oportunidade, que nós possamos estar juntos em breve para conversarmos um pouquinho mais. E mais uma vez estamos à disposição
se houver algum interesse de alguma casa. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.